Segundo Pedro 3. A segunda epístola de Pedro foi escrita nos últimos dias do apóstolo, pouco antes do seu martírio em Roma. O autor é o próprio Pedro, agora amadurecido, prestes a derramar seu sangue, escrevendo não para agradar, mas para alertar. O capítulo 3 é um martelo apostólico contra zombadores, falsos mestres, teólogos modernos que negam o juízo, sistemas religiosos que prometem paz onde Deus promete fogo. Pedro não consola incrédulos, ele os desmascara. Segundo Pedro 3, verso 1 e 2. A memória como arma espiritual. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, em ambas despertando com exortação o vosso sincero entendimento. Pedro afirma que o problema da igreja não é falta de revelação nova, mas falta de memória fiel. A fé cristã é histórica e escrita. Quem despreza a Escritura em nome de novas luzes, profecias modernas ou sentimentos espirituais, já caiu no engano. Quem diz, Deus me revelou algo além da Bíblia, está dizendo na prática que a palavra escrita é insuficiente. Segundo Pedro 3, verso 3 e 4. Os zombadores dos últimos dias. Nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Pedro descreve o perfil psicológico e espiritual do falso mestre. Vive segundo as próprias paixões, zomba da escatologia bíblica, transforma a graça em desculpa para o pecado. Desde o iluminismo, teólogos liberais passaram a tratar a segunda vinda de Cristo como um mito religioso, reduzindo o cristianismo à ética social. Negar o juízo final não é avanço intelectual, é rebelião espiritual. Segundo Pedro 3, versos 5 e 7. A ignorância voluntária. Deliberadamente ignoram. Pedro não diz que eles não sabem, ele diz que não querem saber. Ele relembra a criação pela palavra, o juízo do dilúvio, o juízo futuro pelo fogo. Deus governa a história, o mesmo Deus que criou julga. O mundo não caminha para a evolução moral, mas para a prestação de contas. Quem prega apenas prosperidade, autoestima e sucesso remove o fogo do texto para preservar plateias. Segundo Pedro 3, verso 8 e 9. A paciência que os ímpios distorcem. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. Esse texto é frequentemente distorcido para negar o juízo ou defender o universalismo. A longanimidade de Deus não é tolerância ao pecado, mas misericórdia antes do juízo. O arrependimento aqui não é genérico, mas eficaz. Deus chama os seus. Transformar a paciência de Deus em desculpa para permanecer no pecado é abuso da graça. Segundo Pedro 3, verso 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Pedro destrói toda a teologia triunfalista terrena. Não haverá aviso humano, campanha evangelística final ou sistema religioso salvador. Cristo não volta para negociar, mas para julgar. O universo será desnudado diante do juiz. Igrejas que prometem vitória terrena contínua estão mentindo. O texto promete fogo e não conforto. Segundo Pedro 3, verso 11 e 13. Santidade ou condenação. Que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade. A escatologia bíblica produz santidade, não especulação. Quem realmente crê no juízo vive preparado. Quem vive em pecado, mesmo falando de céu, não espera Cristo. Se Cristo voltasse hoje, sua vida confirmaria ou negaria sua fé? Segundo Pedro 3, verso 14 e 16. Paulo, Escritura e heresia. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, inspiração reconhecida. Ele alerta que ignorantes e instáveis distorcem a palavra. Fazem isso para a própria destruição. Toda seita nasce distorcendo textos difíceis,
para justificar seus sistemas religiosos. 2 Pedro 3, versos 17 e 18. Perseverança ou queda. Guardai-vos para não serdes arrebatados pelo erro. A perseverança dos santos não é passividade, é vigilância. Crescer na graça é crescer no conhecimento verdadeiro de Cristo, não em experiências místicas. Quem não ama a verdade será levado pelo erro. Cristo reina, o fogo vem. Todos os grandes impérios caíram, todos os líderes religiosos morreram, toda a glória humana virou pó. Mas Cristo vive, reina e voltará. Ou você se curva agora pela graça, ou se curvará depois pelo juízo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. 2 Pedro 3,18. Amém. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém.